aos presbíteros que estão entre vós, exorto, não haja como senhores sobre a herança de Deus, mas sejam exemplos para o rebanho. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2. Pastor Emílio Vieira, com mais uma gota de esperança, aquela nossa palavra revelada. Um servo e não um senhor. Meus queridos, os verdadeiros líderes não são senhores, mas funcionam como servos do povo de Deus. A liderança da igreja não é uma posição de senhorio, mas é a posição do servo humilde. As preparações de Deus, elas são para nos ensinar o termo e a atitude de um servo. Nós temos o exemplo de Jesus, que foi o mais submisso e humilde de todos os homens. Semelhantemente a Jesus, o verdadeiro líder não evita certas tarefas para achar que está abaixo da sua dignidade como líder. O líder convicto não é ameaçado por tarefas desprezíveis ou responsabilidades humildes. Quando Paulo escreveu a sua carta a Filipenses, ele nos disse o seguinte com relação ao Senhor Jesus: muito embora ele existisse na forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus como algo a ser alcançado, mas esvaziou-se, assumindo a forma de um servo, sendo feito semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus estava tão seguro de quem ele era, que ele não precisava ser exaltado. No João, capítulo 13, ele nos declara: e Jesus, sabendo que o Pai havia dado todas as coisas em suas mãos, e que ele havia vindo de Deus, e que retornaria para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestimentas e, tomando uma toalha, cingiu-se. Em seguida, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Observemos, meus queridos, a palavra que está relacionada a este tema, esse texto que nós lemos, é que, sabendo, devido ao fato de que Jesus sabia quem ele era, Jesus tinha certeza o que veio fazer, a sua posição, quem ele era diante de Deus. Então ele pôde tomar a mais humilde dos lugares do serviço, sem que isso ameaçasse a sua imagem de um grande líder. A lavagem dos pés era uma das mais humildes tarefas na cultura da época de Jesus. Era um trabalho geralmente feito por um escravo doméstico, assim como oferecemos hospitalidade a um visitante. Semelhantemente, na época de Jesus, o servo doméstico, ele normalmente lavava os pés de um visitante. A lavagem dos pés era uma responsabilidade indesejável. As estradas eram poeiratas, cheias de poeira, mas ainda havia as sujeiras que eram, queridos, deixados pelos transportes da época, os camelos, as mulas, os burros, os cavalos. Eles defecavam na estrada e junto com esta poeira, às vezes, vinha fragmento destas fezes. Não é nem preciso imaginar
para compreendermos que as ruas e estradas ficavam sujas, com aqueles estercos espalhados. Os pés dos viajantes ficavam cobertos com esses estercos, como também com os torrões e com o pó da estrada. A lavagem dos pés era atribuída ao mais humilde dos escravos, porque isso significava, querido, que o manuseio da sujeira das ruas deveria ser lavado dos pés daquelas pessoas. Essa tarefa era considerada como estando abaixo da dignidade do homem bom, daquele homem bom da casa. Era colocado aqueles mais baixo servo. Contudo, foi a esta tarefa que o nosso Senhor da Glória rebaixou-se. Os violentos protestos dos discípulos são bem fáceis de compreender. Como Jesus poderia fazer isto? Como que ele, o mestre e rei, poderia lavar esterco dos seus seguidores? Ele podia fazê-lo porque estava seguro de quem ele era. Ele sabia que o Pai havia entregue todas as coisas em suas mãos. Ele sabia que havia vindo do Pai e que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que voltaria ao Pai após derrotar o pecado, após derrotar a morte, após derrotar o inferno. Ele não tinha que provar nada a ninguém, ele não tinha que provar nada a si mesmo, nem aos outros. A sua vida já havia provado quem ele era. Para os que tinham percepção espiritual para ver isso, já sabiam que ele era o Messias, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um grande líder, um rei, um Senhor. Querido, compreenda que Deus lhe chamou como líder e o seu chamado não pode estar ameaçado por tarefas que sejam necessárias se fazer no reino, por mais humilde que ela seja, por mais degradante que ela seja. Isso não tira quem você é. Deus lhe escolheu, Deus lhe deu um nome, Deus lhe deu uma liderança, Deus lhe deu uma autoridade e ninguém pode revogá-la de você. Isto veio de Deus, é dado a você como um chamado, como um dom. Então exercite-o, faça-o, mas se necessário for, descer um pouco mais baixo para lavar os pés dos discípulos, faça sem pestanejar, pois você está se tornando semelhante ao Mestre. Deus lhe chamou, saiba quem você é, permaneça firme no seu chamado, continue firme na sua vocação e o Senhor confirmará a tua vida nesta terra.